Fala fiel, beleza? Olha as últimas notícias do Corinthians que Pascoal disse sobre as novidades quentinhas do nosso timão. Para saber mais, deixe o like e se inscreva no canal. Que perderam seus treinadores, como é o caso do Corinthians, mas já contratou um cara para assumir esse espaço, que é Fernando Lázaro. Seja bem-vindo, Fernando Lázaro, pois é o novo técnico do Timão. Chega como interino em 2022, foi interino em algumas oportunidades, né? Todos esses jogos aí pelo Paulistão, foram 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, com aproveitamento de 86,7% com 10 gols marcados e 4 sofridos. Assumiu como interino, mas agora assume realmente como técnico do Corinthians. Mas, Renatão, pra galera que não conhece Fernando Lázaro, esse cara não tava no Catar, não? Tava. Esse cara tava lá no Catar com a seleção brasileira? Tava no Catar. Ele assumiu como interino no Corinthians e agora ele assume como técnico do Corinthians. Quem é Fernando Lázaro? Inclusive, o pai dele é muito famoso no Corinthians, isso todo mundo sabe, né? O pai dele, e vou te falar, a gente fala muito do pai dele como jogador. O pai dele como ser humano faz um baita de um trabalho na Fundação Casa aqui em São Paulo, que é sacanagem, coisa de herói mesmo, um herói que a gente pouco vê por aí e valoriza. Cara, eu trabalhei com o Fernando 2 anos, e aí... sou até suspeito para falar, porque é um cara muito preparado, é um cara que... a gente tá vendo muita questão de analista assume, não, ele já não é analista faz um tempo, ele já é auxiliar técnico fixo do clube. O que foi o Carille por muito tempo, inclusive eu acho que ele é o cara que assume ali essa brecha do Carille. Só que ele começa como analista realmente, ele tem mais de 20 anos no departamento de futebol do Corinthians, tem toda essa trajetória de analista. Quando eu trabalhei lá, ele era o chefe da análise, ou seja, ele era o cara que fazia o meio de campo do setor com o campo. Então, ele já está no campo há muito tempo. Mesmo quando ele trabalhava na análise ainda, ele era o analista que ia para o campo, que ajudava a planejar treinamento, que dava treinamento. Então, ele vem nessa construção há muito tempo. Como eu disse, é um cara preparado, um cara muito trabalhador, um cara honesto acima de tudo, que sempre, inclusive, me ajudou muito quando eu estive lá. Só que a batata que ele tá, o rojão que ele tá assumindo é muito grande. Isso é ponto. E eu entendo o corintiano que na hora que viu a notícia falou... Quem é esse cara, né? Quem é, não acho que nem é o caso, mas Por que você acha? Porque vem logo depois do VP, por exemplo? É isso, porque a gente tá falando de uma temporada que o Corinthians investiu. O Corinthians arrumou a casa, demonstrou uma qualidade de jogo, você tinha um treinador que chega no Brasil com um lastro lá fora. O Vitor Pereira é um treinador que e com não personalidade, lá fora. E de falar o que pensa. É isso. E aí você pega e faz uma aposta. O Fernando, com tudo isso que eu disse, ele é uma aposta. A gente não sabe como ele vai lidar com tamanha responsabilidade. E vai ser complicado, e normal que seja. Só que a mesma diretoria que está apostando tem que ser a mesma diretoria que vai suporte, bancar, né? que tem que olhar o tipo de trabalho que está acontecendo, se condiz com o que ele está vendo no treino e no campo, enfim. Mas foi uma boa escolha? Cara, entre o que você tinha de opção no mercado, principalmente brasileiro, eu não acho de todo ruim, não. Eu acho que tem alguns caras com mais nome que seria também aposta. Então, eu acabo vendo que elas por elas. Eu acho que tem uma boa chance de dar certo, porque é um cara que conhece o clube, que conhece o elenco, que veio planejando a próxima temporada. Assim, tem o pé atrás como qualquer torcedor. E eu acho que até o próprio Fernando tem as suas questões também, a sua insegurança. Um rojão... Jovem pra caramba também, um rojão, né? muito grande. Mas assim, que ele tem preparação para isso, ele tem. Então vamos ver o que vai dar. E como os jogadores vão lidar com isso também. Porque tem uma outra questão. Por mais que tenha essa relação
essa rede de contato que ele acabou criando dentro do clube, depois de 2 décadas praticamente isso, como é que os jogadores e jogadores de personalidade, jogadores também com lastro, vão se portar à frente a um técnico novo, a uma pessoa que tem ideias novas e que na prática, por mais que ele tenha sido assistente técnico, é diferente de você ser técnico, de você decidir ali uma situação, de você ter um gerenciamento de uma crise na hora de um momento do jogo que necessita de uma modificação de sistema tático, ou então até mesmo de jogadores. Então, e o Corinthians é uma clube muito grande. Mais, Thiago, não é nem a questão do Fernando. É quando o Vitor Pereira sai, ele leva um staff. Sim. Então, a gente está muito olhando para a figura do Fernando. Como ele vai ser responsável por tudo isso. A gente tem que entender como que vai ser a montagem desse staff. Tem muita gente de qualidade no clube já. Inclusive, além do Fernando, tem o Raoni, que era o cara que estava na do Fernando, que era o primeiro da análise ali, que está com a seleção também. A gente está falando de gente que está trabalhando no alto nível. Mas, assim, muito se fala também que a comissão do Vitor Pereira é uma comissão muito organizada, com conteúdo. Então, além do treinador, tem mais coisas. Tem que buscar e preparar a galera que vai trabalhar com ele. Não é só ele, né? Precisa estar cercado de pessoas capacitadas também. Né? Uma equipe, exatamente. né? Sim. E acho que o principal é o quanto a diretoria vai apoiá-lo porque a torcida do Corinthians quer resultado. E você tem uma Libertadores pela frente. Mas a diretoria do Corinthians já demonstrou em alguns momentos que bancou algumas ideias, mesmo com certos problemas. Eu acho que sim, né? Eu acho que se a gente olhar para a média do futebol brasileiro, a diretoria do Corinthians é uma... Assim, vamos falar a diretoria do Corinthians, não. O Andrés, com todos os defeitos dele, é um cara que bancava, e o Duílio tem a mesma linha. Então, é isso. Então, assim, pelo menos o retrospecto é de uma diretoria que sim. Acaba bancando as suas ideias e... Claro, não, claro. Mas pra média brasileira... Não estamos lá. Eu achei uma escolha interessante. De verdade, assim, eu entendo a expectativa depois de um... Fernando Lázaro ficou no comando do Timão em 7 oportunidades, sendo assim, vencendo 6 e empatando 1, tendo um aproveitamento de 90,5%. O que acham do trabalho do nosso novo professor fiel? Um abraço e vai Corinthians!